Olá, sejam bem-vindos. Uma parceria inédita entre a Federação das Indústrias do Estado de Alagoas e o SEBRAE vai ajudar a melhorar a competitividade e a produtividade das micro e pequenas indústrias alagoanas. E para falar sobre isso e outros assuntos, hoje eu recebo o professor Reinaldo Ruben, ele que é professor da Faculdade de Administração, Economia e Contabilidade da Universidade Federal de Alagoas. Professor, seja muito bem-vindo, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço o convite. Professor, no cenário global, a perspectiva de recuperação no pós-pandemia em função do avanço da vacinação nos países desenvolvidos é positivo. Eu lhe pergunto, quais são os principais riscos para a sustentação da recuperação global? Veja, do ponto de vista do processo de vacinação, não tenha dúvida que os países desenvolvidos eles têm conseguido avançar e isso é muito satisfatório, haja vista que esses países têm um peso importante na economia global, né? E aqui eu destaco o caso dos Estados Unidos, né, que acelerou bastante o processo de cobertura da população, né, nos últimos 6 meses. Agora, existem desafios importantes. Um que, na realidade, vem sendo colocado de uma forma muito clara, é o surgimento de variantes, e você tem um processo muito heterogêneo em nível global, do ponto de vista da cobertura da vacina. Enquanto Israel tem 80% da população, você tem que aqui no Brasil só tem 20% da população com as 2 doses ou aquela dose única. Um segundo desafio importante é que o governo americano vem gerando uma série de estímulos, econômicos, seja para aliviar os efeitos da pandemia, seja para, na realidade, direcionar um processo de investimento de médio e longo prazo. Então, há um risco que isso venha se transformar em algum tipo de pressão inflacionária por um período de tempo mais longo, o que exigiria o Banco Central americano iniciar um processo de aumento de taxa de juros e de corte de estímulos monetários que ele dá ao mercado. Então, mensalmente ele injeta 120 bilhões de dólares comprando títulos públicos e lastreados em hipoteca. E se o Banco Central faz isso, isso vai ter uma série de efeitos importantes em nível global. Efeitos, por exemplo, no caso do Brasil, isso pode implicar em maior desvalorização cambial, pode implicar na necessidade de aumentar ainda mais a taxa de juros e, no próprio caso americano, pode implicar também na desaceleração da economia americana. Por falar nisso, professor, mudança na política americana. Caso a inflação continue elevada lá nos Estados Unidos, poderá afetar aqui a nossa economia, o desenvolvimento da economia brasileira? Com certeza, por conta justamente da economia global hoje ser financeiramente interligada. Então, um país como os Estados Unidos, quando ele começa a aumentar a taxa de juros nos seus papéis que são livres de risco, ele termina atraindo investimentos, fuga, como se chama, para a qualidade de países que têm, por exemplo, um maior risco fiscal, de países que têm um maior nível de incerteza. No caso brasileiro, apesar da situação fiscal ter melhorado um pouco em função do aumento da inflação, existe uma incerteza fiscal muito grande para o próximo ano. Então, isso com certeza teria um reflexo negativo sobre a economia brasileira e aí o aumento ainda maior dos juros poderia terminar comprometendo qualquer possibilidade de retomada da economia brasileira. Professor, essa questão próxima aqui que eu lhe faço é de extremo interesse, porque a economia brasileira deve crescer acima de 5% este ano, segundo as previsões de economistas e instituições multilaterais. A inflação, por sua vez, segundo estimativas do próprio mercado,
poderá chegar a 6,8% no final deste ano, enquanto a taxa de desemprego tem ficado aí cerca de 15%. Na sua opinião, este cenário se manterá nos próximos anos? Esta é a grande questão. Por quê? Porque desses 5,2% que está sendo projetado de crescimento, uma parte importante disso é de carregamento estatístico, ou seja, tem a ver com o fato de, no último trimestre de 2020, na média, a economia ter saído melhor em relação a todo o ano de 2020. Este ano, a gente está sendo beneficiado com essa taxa de carregamento e um crescimento em torno de 2,3%, que somaria esses 5,3%. No próximo ano, não vai existir mais esse efeito base, porque se a gente cresce 5,3%, no próximo ano a gente não vai ter mais esse efeito de carregamento estatístico. Então, a estimativa hoje no mercado é que a economia brasileira deve estar crescendo em torno de 2,5%. No próximo ano, 1,9% no caso da estimativa do FMI. Então, a gente vai voltar a uma média histórica, né, de crescimento baixo. Não é? E isso realmente termina criando uma dificuldade para que a gente possa, né, vislumbrar um universo de maior sustentabilidade, seja na geração de empregos, né, apesar de, com a ação do Banco Central, com certeza a inflação terminar convergindo para um percentual de 3,5%, que é o que se espera. Mas, do ponto de vista de atividade econômica e de emprego, com certeza, a própria ação do Banco Central pode ser um fator complicador para essa retomada. Vamos fazer agora, professor, uma leitura histórica da indústria. Apesar da indústria de transformação, ao longo das últimas décadas, perder participação no PIB, saindo de cerca de 36% em meados dos anos 80 para aproximadamente 11% em 2019, qual, na sua opinião, a importância da indústria para a retomada e geração de empregos na economia brasileira? Olha, a indústria, historicamente, né, em vários países, tem tido um papel importantíssimo, né, na dinâmica dessas economias, porque é justamente na indústria onde se concentra todo o processo de inovação, certo? E de melhoria e qualificação de recursos humanos, que termina exigindo, não é, que os demais setores também avancem, né? Sem falar que é na indústria que se produz os bens de maior valor agregado, que tem maior capacidade de competir em nível internacional, por ter justamente o maior nível de intensidade tecnológica. Então, uma economia que, na realidade, consegue se diversificar e fortalecer a sua estrutura industrial, ela está contribuindo para que haja uma maior capacidade de desenvolvimento do país. Isso não significa dizer que não seja importante investimento, por exemplo, no agronegócio, não é, em setores agrícolas, mas significa dizer que a gente não pode ficar dependente de uma lógica, né, de exportação de produtos primários, né, cujo preço depende muito do comportamento em nível internacional. Então, a indústria ela tem um papel importante na geração de emprego de qualidade, na difusão da dinâmica econômica que termina transbordando, não é, em mais emprego, e também na oportunização de vários setores, inclusive de micro e pequenas empresas como fornecedores, né, em modelos onde você tem uma organização industrial, muitas vezes com grandes empresas que têm um conjunto enorme de fornecedores. Então, sem desenvolvimento industrial fica muito complicado. O receio que eu tenho é que, para que haja desenvolvimento industrial, é importante também que exista uma cultura da inovação. E a cultura da inovação tem que estar tanto nos empresários como no próprio trabalhador também. Ele tem que entender que a qualificação, o aumento da produtividade é importante para que haja a sustentação e a competitividade daquele setor.
E hoje o que se percebe é que esse sistema de inovação que dá suporte à competitividade, né, está se falando de indústria 4.0, enfim, no Brasil ele vem perdendo, de uma certa forma, recursos, vem perdendo um certo protagonismo. Vamos falar um pouquinho agora, professor, da nossa realidade aqui do nosso estado. Alagoas vem tendo um papel de destaque nacionalmente quando o assunto é a gestão fiscal das contas públicas. Qual é, no seu entendimento, o que a gente pode vislumbrar para a economia alagoana num futuro próximo? Olha, essa gestão fiscal que tem sido feita, esse planejamento fiscal que tem sido feito por Alagoas, ele é muito importante para que a gente possa vislumbrar uma perspectiva, né, de desenvolvimento melhor estruturada. Por quê? Porque o Estado, Mauro, ele não tem capacidade de se endividar junto ao mercado, né? Ele não emite títulos, nem emite moeda. Então, a capacidade que ele tem de investir passa pelo planejamento fiscal que lhe permite gerar poupança essa que alavanca o financiamento da infraestrutura e realizar parcerias com o setor privado no sentido justamente de criar as condições financeiras para que essa infraestrutura surja. O que é que tem se observado claramente em Alagoas? Que tem havido um avanço importante na infraestrutura física, estradas. Agora a gente se diferenciou na pandemia com os investimentos que foram feitos no setor de saúde, na área hospitalar, enfim. Não é? Alagoas também ela tem sinalizado para o próximo ano e esse ano investimentos importantes na área social, na área de educação, creches, enfim. Então, eu acredito que com o maior envolvimento do setor privado, né, principalmente na identificação de setores estratégicos, como no caso o turismo é um setor extremamente estratégico, porque tem a questão da economia criativa, o envolvimento de micro e pequenos negócios, você pode explorar diferentes, né, vocações, né, em nível de Estado. Você tem o setor da construção civil, que inclusive tem apresentado um bom desempenho, é um setor estratégico, inclusive pela capacidade que tem de gerar emprego e renda. O setor químico-plástico também é um setor extremamente importante, você tem uma quantidade enorme de empresas que estão diretamente ligadas a esse setor. O setor de biotecnologia, que está extremamente articulado, né, com uma tendência global, inclusive do uso de energias renováveis, não é? Que é uma outra dimensão importante, e Alagoas tem um potencial enorme do ponto de vista da energia renovável, do ponto de vista de biomassa, enfim. Então, eu acredito que com esses investimentos em infraestrutura, com uma boa governança do ponto de vista, seja fiscal e seja desse olhar estratégico, né, para o médio e longo prazo, e podendo explorar justamente essas vocações, essas identidades territoriais, né, está se construindo uma boa base para a gente vislumbrar uma perspectiva de futuro bem mais estruturante. Professor, o senhor destacou a importância de investimentos em infraestrutura. Por onde começar? Olha, veja, Mauro, essa pergunta ela é muito importante pelo seguinte: o investimento em infraestrutura, seja ela infraestrutura física, né, estradas, né, seja infraestrutura social, escolas, hospitais, educação, né, capacitação de professores, seja em infraestrutura tecnológica, tem um aspecto que muitas vezes não é destacado, que é justamente o efeito que tem de impacto na renda da economia. Então, para você ter uma ideia, né, um investimento na área de educação, por exemplo, para cada R$1, né, infraestrutura social de uma maneira geral, mas em educação, para cada R$1 que é gasto, isso tem um efeito de multiplicar R$3 na economia. Então, quando na realidade o Estado ele reúne as condições para investir em infraestrutura nessas três dimensões, e aí, obviamente, construindo parcerias, né, com instituições como universidades, enfim,
parcerias com instituições privadas, né, ele tem uma maior capacidade, ao gerar esse impacto financeiro, criar oportunidades de negócio para a iniciativa privada. É por isso que o investimento em infraestrutura ele é tão importante. Não é? Por exemplo, controlar gasto público, ele é muito importante, mas tem que separar gasto em investimento que vai gerar renda no futuro com gasto com custeio. Então, por exemplo, no teto do gasto hoje no Brasil, você coloca o investimento dentro. E aí isso termina tirando as condições para que você possa ter uma infraestrutura que no tempo acompanhe as necessidades, não só das organizações das empresas, como da própria sociedade. Então, o investimento em infraestrutura, ele gera oportunidades para o setor privado. Quando ele é bem planejado, quando, na realidade, há uma percepção clara de quais são os setores que são estratégicos. Então, ele tem esse efeito não só de criar uma base sistêmica que dá competitividade às empresas e cria oportunidade de negócio para as empresas, mas ele também tem um papel importante de elevar o bem-estar da sociedade. Óbvio que isso tem que levar em consideração a capacidade que o Estado tem, né, do ponto de vista fiscal, de alavancar financiamentos, de ter bons projetos para apresentar instituições multilaterais. Então, eu sou um entusiasta do investimento em infraestrutura, né, porque ele, na realidade, ele não vem para tirar o espaço do setor privado. Agora, o Estado não precisa investir em todos os setores. Ele pode, na realidade, investir em setores, como você muito bem colocou lá no caso do Binder, naqueles setores onde, na realidade, há um risco maior para a iniciativa privada e realizar parcerias estratégicas, né, ou público e privado, ou até mesmo privatizar naqueles setores, na realidade, onde o retorno para a iniciativa privada é menos arriscado. Professor, quero agradecer demais a sua participação. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Obrigado a vocês, estou sempre à disposição. E obrigado a você também que nos acompanhou até agora. Este é o segundo programa de uma série de programas que nós vamos fazer aqui no canal da Federação das Indústrias do Estado de Alagoas para tratar de diversos temas ligados à nossa economia. Continue nos acompanhando. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. FIEA e SEBRAE, construindo o desenvolvimento da indústria alagoana.